Vamos lá, mais um capítulo do nosso livro, capítulo 10 aqui. Vamos falar sobre magnetismo e eletromagnetismo, ok? Primeira aula aqui só da parte teórica, depois a gente vai para uma segunda parte que é a bateria de exercícios, tá? Conforme o nosso esquema aí de sempre, beleza? Vamos lá então. Magnetismo e eletromagnetismo. Vamos lá? Vamos começar aqui sobre ímãs naturais, né? Novamente reforçando a importância de saber a parte de teoria, porque a banca gosta também de formular questões aqui em cima, beleza? Então vamos lá, muita atenção sobre ímãs naturais. Como a magnetita apresenta propriedades magnéticas no seu estado natural, esses pedaços de minério são classificados como ímãs naturais. Outro ímã natural é a própria Terra. Todos os demais ímãs que são feitos pelo homem são chamados de ímãs artificiais, ok? Então, eu extraí do livro lá, você com certeza tem um livro em mãos aí, ou em PDF, né? Tem muita coisa escrita ali e tal, mas o que realmente importa, realmente a banca sempre já fez questões até sobre isso, ele vai extraindo ali. Foi a mesma coisa que eu fiz, extraindo as coisas importantes que são passíveis de se montar questões, né? Então, eu trouxe aqui pra gente estudar. Então, o que está em tela, o que está na sua apostila aí, é o suco mesmo. Então, é assim, são as partes mesmo que realmente vale a pena, né, guardar, beleza? Então, saber que magnetita é um ímã natural, assim como a própria Terra, e os que são feitos pelo homem são ímãs artificiais. Então, esse aí é o bizu, tá? Então, seguindo aqui, então, campos magnéticos e força existente em torno do ímã, né? Então, quando eu falar em campo magnético, são linhas de força, são a força, né, existente em torno do ímã, ok? Então, a gente vai visualizar ali na frente. Olha só. O campo parece ser formado por linhas de força que saem do polo norte, atenção nisso daqui, tá? Percorrem o ar ao seu redor e entram novamente pelo polo sul, formando um percurso fechado de força. Quanto mais forte o ímã, maior o número de linhas de força e área abrangida pelo campo. Por que que eu anotei isso daqui, ó? Tranquilo, ó, bem especificado. Sai do norte e vai para o sul. Mais uma vez, eu já falei isso outras vezes, esse material eu fiz antes de fazer a prova. 1 ano trabalhando nisso daqui. O que aconteceu na prova de 2025? Caiu uma questão sobre linhas do campo magnético, de onde sai para onde chega. Essa questão, eu acho que aí uns bons 7 anos não caía na prova do EAOF. Do Cefoy nem se fala. Porém, caiu, né? Graças a Deus. Eu já tinha feito esse material, já tinha percebido aqui a importância de saber a teoria base, tá? Tô falando para você, bem tranquilo aqui. Então, saber o que é ímã natural, que a magnetita é natural, a própria Terra também, parece besteira, mas questão de prova, tá? E os desavisados vão ficar perdidos ali na hora, e você não vai ficar. Então, assim, ó, essa parte, ó, eu estudei, eu fiz desse jeitinho que tá aqui, eu montei minha apostila, eu estava com ela, estudando, revendo, fazendo os exercícios, e caiu, né? Muito tempo atrás, voltou a cair. Então, a importância de passarmos todo o conteúdo, mais uma vez, eu estou batendo nessa tecla. A importância disso. E você está recebendo isso aqui. Eu fiz para estudar e agora estou passando para você, beleza? Então aqui, ó, agora vamos para a matéria, né? Já aí chamei sua atenção, então aqui vamos voltar para a matéria. Então, ó, toda vez que eu falar em campo magnético, são linhas que vão percorrer, né? Campo magnético ao redor do ímã. São linhas, né? Magnéticas que vão sair do polo norte e entrar no polo sul. Sai do norte e entra no sul. Sai do norte e entra no sul. Quanto mais forte esse ímã é, mais linhas, o campo magnético dele em torno dele é mais forte. Então, porque tem mais linhas ali de deslocamento de elétrons ali, ó, saindo do norte para o sul, do norte para o sul. A gente vai visualizar aqui agora. Vamos lá. Olha só, percebe aqui então, ó, que essas linhas vão formar o fluxo magnético, é o conjunto, né? Então aqui, ó, o fluxo magnético é o conjunto de todas as linhas do campo magnético que emergem, né, saem do polo norte do ímã
e vai para o Polo Sul. Então, esse movimento aqui, esse conjunto de linhas, nós chamamos do fluxo, o fluxo magnético. Olha só aqui, mais uma ilustração, tá vendo? Ó, isso aqui é em cima de uma chapa de vidro, ele jogou umas limalhas de ferro em torno do ímã, aí você consegue visualizar, né, essas linhas aqui. Então, ó, do norte para o sul, beleza? Ó, a unidade do fluxo magnético no sistema internacional é o Weber, né? WB aqui. Um Weber é igual a 1,10 a oitava linhas do campo magnético. Então, o cara contou aqui 1 vezes 10 oitava, aqui uns milhões aqui, né, de linhas. E fez esse conjunto de linhas, denominou um Weber. Então, quando eu falar em fluxo magnético, estou falando em um Weber. Um Weber corresponde a 1 vezes 10 a 18 linhas do campo magnético. Aqui um exemplo para a gente trabalhar. Exemplo, se um fluxo de magnético, que é o símbolo φ aqui, né, tem 3.000 linhas, calcule sua intensidade em microweber. Pô, micro a gente sabe que é 10 a menos 6, né? Então guarde esse 10 a menos 6. Então transforme o número de linhas em microweber. Se eu tenho o fluxo, ele diz para mim que são 3.000 linhas, eu sei que 1 Weber é 1 vezes 10 a oitava linhas, então eu vou ter aqui 3.000 dividido por 1 vai ser 3 vezes 10 a terceira, que é 3.000, dividido por 10 a oitava. Jogo 10 a oitava ali para riba, vai ficar 10 a menos 8, né? Com 3 menos 6. Então fica 30 vezes 10 a menos 6 Weber, que é igual a 30 microweber. Ok? Ele deu quantidade de linhas e está perguntando quantos Webers, né? Então 3.000 divide por 1 Weber, que é 10 oitava linhas. Bem tranquilo isso daqui, tá? Vamos lá, então. O importante é saber 10 a oitava, né? Vamos seguir aqui, então. Agora, ele fala sobre densidade desse fluxo, ok? Falando sobre o fluxo, ok? Que é o φ, 1 vezes 10 oitava linhas. Então, agora vamos falar a densidade desse fluxo, ok? A densidade do fluxo é esse fluxo por unidade de área. Então, ele falou lá no fluxo que é a quantidade de linhas. Agora, a densidade, ele vai pegar uma área. Lembra lá da placa de vidro lá, quando coloca o ímã e joga ali malha de ferro? Então, aí ele traçou ali uma área, ok? Uma área em metros quadrados. E ali ele vai calcular a densidade dentro daquela área, a área de atuação ali daquele fluxo magnético. E aí ele chama densidade desse fluxo, que é o fluxo por área, ok? É exatamente isso daqui, ok? Então, ó, o fluxo magnético por área deu uma seção perpendicular ao sentido do fluxo, né? Aquela área ali, né? Então, é o corte e ele vai medir ali quantas linhas estão passando naquela área de metro quadrado. Então, a equação aqui da densidade do fluxo é o BOA. Eu chamo de BOA, né? Porque a densidade vai ser igual ao fluxo, que é o φ, dividido pela área. Então, eu costumo chamar assim, você vai ver na revisão lá, que é a densidade, né? A densidade. O que é densidade? Que eu sei que é o B, né? A densidade é uma densidade, ela é boa. A densidade é boa. Então, aqui, ó, B, o O e o A. Então, aqui, ó, tá vendo? Boa. Então, a densidade de fluxo é igual ao fluxo pela área em, ó, metros quadrados. Ok? Guarda isso daí. Vai ser muito importante para a gente. Vamos lá, seguindo agora outro conceito aqui sobre os materiais magnéticos. Tem algumas classificações dele aí, concernente aí à permeabilidade, né? A capacidade de, de quebra, né? Digamos assim, de penetração, tá? Vamos lá. Então, aqui, seguindo, os materiais magnéticos são aqueles que são atraídos ou repelidos por um ímã e que podem ser magnetizados por eles mesmos. O ferro e o aço são materiais magnéticos mais comuns. A permeabilidade, olha só, outro conceito, se refere à capacidade do material magnético de concentrar o fluxo magnético. Qualquer material facilmente magnetizado tem alta permeabilidade. A fórmula da permeabilidade é esse micro aqui, esse U, tá? Então vai ser permeabilidade igual BH. Eu não parece que é um M aqui, né? A gente chama de U, né? Porque é o micro, né? Mas eu enxergo aqui, ó, como M. O que que eu faço? Pô, M aqui de Minas Gerais. Qual é a capital de Minas Gerais? É Belo Horizonte. Então eu gravei assim, né? Minas Gerais, Belo Horizonte.
Então, a minha permeabilidade é a densidade do fluxo magnético dividido pela intensidade do campo. Esse H a gente vai ver aqui para frente, tá? Então, eu gravei essa fórmula desse jeito. Se você quiser, anote aí do lado, Minas Gerais, capital BH. Beleza? Importante saber que é permeabilidade, é a capacidade do material de concentrar o fluxo magnético. Se ele tiver muito espalhado, as linhas desse fluxo magnético, muito espaçadas, ele não tem muita densidade, né? A densidade dele é baixa. Se você baixa a densidade aqui, né? Porque ela está muito espaçada, então se eu baixo isso daqui, vai baixar a minha permeabilidade. Se eu tenho maior concentração de linhas por metro quadrado ali, uma densidade bem alta, teremos uma alta permeabilidade, um alto poder de atração ou repulsão do ímã. Então, mais forte ou mais fraco esse ímã será, beleza? Então, aqui, ó, a classificação dos materiais magnéticos em magnéticos e não magnéticos baseia-se nas fortes propriedades magnéticas do ferro, ok? Levando em consideração a permeabilidade. Tá? Então, aqui, ó, tem 3 categorias aqui, ó, materiais ferromagnéticos. A aplicação comum é um núcleo de ferrite das bobinas dos transformadores de RF. É um exemplo, a aplicação mais comum de materiais ferromagnéticos. São chapas de ferro ali, né, de ferrite, nos núcleos dos transformadores. Se você, né, já teve a curiosidade de ver um transformador assim, tem aquela parte quadrada ali e em torno dele aquelas chapas, né, geralmente ali bem pesadas, né, então aquelas camadas de chapa ali é material ferromagnético, ok? Então, um núcleo de ferrite das bobinas dos transformadores aqui, tá? E agora materiais paramagnéticos. Então, nesse grupo são incluídos o alumínio, platina, manganês e cromo. A permeabilidade relativa é ligeiramente maior do que 1. Atenção nisso daqui, ó. Os paramagnéticos, a permeabilidade aqui, que é o nosso Nzinho, é maior que 1. E tem agora a outra classificação de materiais diamagnéticos. Nesse grupo são bismuto, antimônio, cobre, zinco, mercúrio, ouro e prata. A permeabilidade relativa do diamagnético é menor do que 1. Né? Para a nossa prova aqui, o importante é guardarmos paramagnético maior, dia menor que 1. Tá? Então, assim, ó, os níveis de permeabilidade, percebe aqui, ó, se é menor que 1, aqui aumenta a permeabilidade e tem os ferromagnéticos aqui, são bem maiores. Então, a sequência aqui, ó, se você ler aqui, ó, ferro para o dia, você lê assim, é ferro para o dia. Então, vai diminuindo o nível de permeabilidade do material magnético, beleza? Então, aqui é bem maior, aqui é maior que 1, a relativa, e aqui a relativa é menor do que 1, tá? Então, falando sobre classificação de magnéticos e não magnéticos aqui, eu tenho não magnético aqui e os magnéticos aqui embaixo. Então, ferro para o dia, beleza? Esse ferro aqui, ó, é no núcleo do ferrite, então ele vai fazer isolamento. Então, permeabilidade aqui, ela é bem baixa, digamos aqui. Aqui é maior do que 1, aqui é menor do que 1, beleza? Então, ferro para o dia. Então, vai caindo isso daqui, tá? Eletromagnetismo, né? Então, vamos aqui a nossa famosa regra da mão direita aqui, que foi questão da prova que eu fui classificado, que a gente conseguiu êxito aí. Então, eu tive que utilizar essa questão juntamente com a teoria que sai do norte para o sul. Tá? Então, aqui, ó, quando temos aqui, ó, você está vendo o circuito só com fio condutor aqui? Então, foi seccionada aqui uma placa aqui e jogada limas de ferro aqui. Então, quando eu liguei esse circuito, passou uma corrente, ok? Que gerou aqui, ó, uma condução que gerou um campo eletromagnético aqui, ó. Então, ó, foi percebido aqui, entendeu? Ó, olha só, essas linhas do campo magnético aqui. Então, se convencionou aqui a polaridade do condutor isolado pela regra da mão direita. Isso daqui já foi questão de prova, gente. Olha só o que indica, né? O nosso polegar da mão direita indica o sentido do fluxo da corrente, o fluxo convencional, tá? Tá vendo mais indo para o menos. Então, aqui essa aqui é para baixo, aqui seria a mão, o dedão para baixo, ok? Mas aqui só para a gente pegar o conceito primeiro. Então, o dedão aqui, ó, apontando o sentido da corrente aqui, ó, indo do mais para o menos, é o sentido convencional da corrente. O meu dedão aqui vai apontar para a seta
do sentido da corrente. Os outros dedos que vão abraçar ali o condutor, essa linha de corrente, vai me determinar, ó, o sentido do fluxo magnético. Então, a ponta dos meus dedos é o sentido para onde está indo, é a ponta da seta do fluxo magnético, ok? Então, olha, eu pego, vamos ver se eu tenho uma coisa aqui para facilitar. Vamos lá, olha, se eu colocar assim, ó, a minha caneta, né? Sendo aqui, ó, que a ponta dela é a ponta da seta. Então, está aqui indicando que a minha corrente que passa aqui dentro vem do lado positivo e vai para o negativo. Eu estou aqui com a minha mão direita, tá? Não sei se no vídeo aí vai espelhar, mas a minha mão direita. Então, eu vou pegar aqui nesse condutor que passa a minha corrente, que está indo para a ponta aqui. Olha, o meu dedão está nele. Então, ó, é o sentido da corrente e a ponta dos meus dedos é o sentido das linhas do fluxo magnético. Ok? Sem segredo, tranquilo, né? Guarde mão direita. Na hora da prova lá, eu fiz lá na minha mente, eu peguei a caneta e fiz isso aqui, ó. Porque o dedão vai apontar para o polo norte, tá? É isso que a gente vai ver ali na frente. Então, guarde isso, ó. Sentido do dedão é sentido da corrente e vai indicar o meu polo norte, beleza? Sentido indo do norte para o sul. Bizu, você vai usar lá na frente isso. Mas agora vamos aprender o conceito da regra da mão direita. Sentido da corrente, sentido do fluxo. Beleza? Vamos voltar para lá. Volta, volta, volta. Aqui, temos aqui, ó. Se você tem a visualização aqui, ó, desse ponto, aqui, ó, para o ponto da folha aqui, ó, olhando de cima aqui, ó, ou olhando de baixo para cima, percebe? Aqui a ilustração, ó. Eu tenho esse xizinho assim, ó. Você imagine uma flecha, né? Que tem a sua ponta, né? A ponta da flecha e a outra extremidade da flecha, que é a pena, né? Que ela é um X, assim, se você olhar de frente, igual eu estou fazendo aqui. Então, é a ponta. Eu vou puxar a flecha pela ponta, por esse X, né? Então, ó, a minha corrente está entrando no papel, olha só, tá vendo? Então, ó, a vista está sendo daqui de cima para baixo, tá vendo? Ela está entrando no papel. Então, é esse X, quando eu desenhar num plano aqui, tá? Então, ó, corrente entra. Então, ó, se eu pego a corrente entrando, então tá vindo para baixo, ó, a regra da mão direita, ó, tá vendo? Os meus dedos aqui, ó, vai dar o sentido aqui horário das linhas do fluxo magnético, tá vendo? Então, aqui, ó, o meu dedão vai para baixo. Na outra aqui, verdinha, é a ponta da flecha aqui, que é só um pontinho mesmo. Se você olhar bem de frente com a seta, você vai enxergar só um ponto, né? E aí a sua mão tá aqui direita. Então, aí, ó, você vai fazer, ó. Então, ela está saltando do papel, está vindo em sua direção. Se você fizer isso daqui, ó, tá vindo em minha direção, ó. Olha o sentido aqui, ó. Olha a posição da minha mão. Anti-horário, tá vendo? Então, ele vai dar esse anti-horário, que é a corrente saindo do papel. Então, ó, linhas magnéticas entre os condutores no mesmo sentido, os campos se somam. Linhas magnéticas entre os condutores no sentido oposto, os campos se anulam. Então, aqui quer dizer, eu tenho as duas visões aqui. Se essas duas linhas aqui, ó, essa linha, tiver um outro circuito aqui do lado também passando aqui, se elas estiverem muito próximas, dependendo do sentido de corrente de um com o sentido de corrente da outra, essas linhas aqui, ó, se tiver próximas, elas vão encostar ou até passar uma por cima da outra. Se elas estiverem indo para o mesmo sentido, como está aqui, tá vendo? Tá vindo tudo para baixo aqui, ó. Se eu aproximar essa linha com essa linha aqui, ó, percebe? Os campos vão se somar. Então a densidade vai aumentar, ele vai ter maior potência aqui de atração ou repulsão, né? Então vai aumentar. Se por acaso as duas linhas de corrente estão entrando no papel, então percebe que uma vai vir para baixo e ao lado aqui a linha vai estar indo para cima, né? Então vai ser uma indo para baixo e outra para cima. Então, em sentido oposto, esses campos se anularão. Ok? Teremos até questão dando essa condição aqui e perguntando se vai somar, se vai subtrair. Bem legal para a gente poder pegar, porque já foi, acho que caiu numa prova bem lá atrás. Então, quando demora para cair, né, a gente já fica esperto, né? A probabilidade é grande aí de retornar. Então, vamos seguindo aqui. Aqui, ó, no eletromagnetismo ainda, ó, campo magnético e polaridade de uma bobina, ó. Essa figura aqui, ó, eu acabei de falar, né?
da regra da mão sobre o ímã lá, ó, que vai determinar do polo norte para o polo sul. Isso daqui, ó, isso aqui caiu na prova. Exatamente isso daqui, ok? E a gente vai ver na bateria de questões. Então, ó, importante isso daqui. Vamos lá. Isso aqui lhe dá um exemplo, se fosse, né, eu segurando, né, a bobina, logicamente, ó, o polegar indica, ó, o polo norte, ok? Sobre eletromagnetismo, ok? Então aqui, ó, sempre o dedão apontando para o norte. Então ele dá o exemplo como se eu segurasse uma espiral e aqui eu vou segurar com a mão direita, então sempre o meu dedão, que é o sentido da corrente, percebe? Né? Lá da tela anterior. E os meus dedos aqui, da mão aqui, vai indicar assim agora o fluxo da corrente. Agora eu vou trabalhar de forma invertida. O meu dedão só vai apontar o norte e os outros dedos aqui por esse espiral estará, né, envolvendo um ímã, ok? Então, quando eu coloco um ímã dentro desse espiral, eu agarro esse espiral. O meu dedão aqui da minha mão direita, ele vai apontar para o norte e o outro lado, logicamente, é o sul. Se eu ligar nesse espiral aqui uma fonte de tensão que me gerará a corrente aqui, ó, tá vendo? O sentido da corrente é o sentido dos meus dedos, ó, subindo e depois, né, ele vai fazer isso daqui. Então, esse sentido dos dedos é o meu sentido da corrente. E o meu dedão vai apontar para o norte, ok? Porque eu posso pegar uma barra qualquer aqui e envolver aqui por uma espiral e ligar. Aí eu vou gerar um ímã artificial. Então, se eu ligar aqui, eu vou ter uma barra aqui, então eu vou ter um resultado do polo norte aqui e o polo sul do outro lado, ok? Isso daqui já caiu numa outra prova do EOF, ele deu essas condições aqui de aproximação ou não e pediu para responder ali na própria figura, tá? Então aqui, ó, percebe? Aqui, ó, eu estou entrando, ó, do mais, ó, sentido convencional da corrente, ó. Do mais ele volta para o menos, do mais ele volta para o menos, do mais ele volta para o menos, do mais ele volta para o menos. Então a primeira observação que eu tenho que fazer aqui, quando eu me deparar com um ímã envolto a uma espiral, é isso daqui, ó. Botar a setinha, é o sentido da corrente. Com o sentido da corrente, a minha mão direita, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o sentido da corrente, ó. Então está indo para lá, ó, do positivo e vai para o negativo. Aí eu tenho a minha regra da mão direita. Então o meu dedão vai apontar para o norte. Percebe agora aqui, ó, tá vendo o positivo aqui, ó, indo para cá e passa por debaixo do ímã. É como se eu fizesse aqui. Deixa eu ver se você vai conseguir, né? Ó, tá vendo? Tá indo por debaixo. Então você vai visualizar, é fazer assim mesmo na hora da prova. Ó. Então, ó, tá entrando a linha de corrente ali, né? Então, pô, eu vou, ó, abraçar o ímã. Então, abraçou o meu dedão, ficou para cá. Então, por isso que o norte tá para direita aqui. Da mesma forma, percebe aqui, ó, que o mais é daqui para cá. Só que a linha passa por debaixo do ímã. Mesma coisa, ó. Eu vou ter aqui, ó, ele passa por debaixo do ímã. Porque se eu fizer aqui, ó, a linha está passando por cima. Inicialmente, ó, o espiral ele vem por baixo e retorna por cima, né? É a primeira revolução do espiral. Aí o meu dedão está para a direita, por isso que é o norte aqui. E da mesma forma, tá vendo aqui, ó, mas agora ele passa por cima, só que nesse sentido. Então, ó, eu tô por cima, ó, por cima, e o meu dedão está apontando para lá, para o norte. Por isso que o norte é desse lado. Ok? Vai treinando aí, pega uma caneta, né? Aí faz o curso, você vai ver. E você vai entender rapidinho isso daqui e não vai esquecer mais. Importante, dedão para o norte. Porque as linhas sempre saem do norte para o sul. Ok? Vamos lá. Agora aqui, ó, o campo H, que é a intensidade de campo, tá? Então, ó, se uma bobina com certo número de ampere-espiras, né, uma bobina, lá o espiral, né, uma bobina, ela for esticada até até o dobro do seu comprimento original, a intensidade do campo, ou seja, a concentração de linhas de força, terá metade do seu valor. Isso aqui é um exemplo, tá? A intensidade do campo depende, portanto, do comprimento da bobina. Então, eu tenho lá da tela anterior, né? Deixa eu voltar aqui, tá vendo? Essa bobina aqui, tá? Então, aqui, ela tem um tamanho inicial. Aí, vamos estudar a intensidade desse campo. No comprimento original dessa bobina, eu tenho uma intensidade daquele campo, né? Eu passei a mão ali, sentido da corrente, então vai passar ali dentro daquela bobina, ok? Vai ter uma intensidade de campo. Se eu pegar essa bobina, ele está dizendo, eu vou prolongar ela, eu vou dar uma esticada até o dobro. Ele fala o quê?
que essa intensidade do campo vai cair pela metade, ela perde força, porque as linhas das voltas ali da bobina vão ficar mais distantes, os elos, né, ficarão mais distantes um do outro. Então, não vai ter interação, não vai ter soma com o seu vizinho. Vai ter um distanciamento maior, então ele vai diminuir o número de linhas, consequentemente diminui ali a permeabilidade e também vai diminuir a densidade daquele fluxo, então ele vai cair a intensidade. Então, quanto mais esticado, menor será. Aí vem aqui a nossa fórmula do NIU, tá? Então, H é igual a NIU. O que é NIU? É NI dividido por L, sendo que, acompanhe comigo aqui, o H a intensidade desse campo magnético. Toda vez que fala em intensidade de campo magnético é através das bobinas, tá? Então, o H, a intensidade do campo magnético, é dada por ampere-espira por metro. O NI é ampere-espira. O que é ampere-espira? É o número da espira, o número de voltas da espira, vezes a corrente que está passando ali. Lembra que eu liguei a fontezinha de tensão ali? Sentido da corrente com a minha mão direita, beleza? Então aqui, ó, essa força ali vai ser o número de voltas desse espiral, dessa bobina, vezes uma corrente, ok? Dividido por o comprimento dessa bobina, beleza? Então é o meu NIU. Falou intensidade de campo, NIU, tá? Olha aqui, então temos 3 exemplos aqui, ó, tá vendo? A nossa bobina aqui, eu disse que tem 40 voltinhas aqui. Eu estou dizendo que a corrente que está passando por aqui é 3 amperes. Então, se o meu NI aqui é ele vezes ele, 120. Então, ele quer saber o H. Ele deu que essa bobina tem 40 voltinhas, tem 10 centímetros aqui, ó, tá vendo? 10 centímetros, o tamanho dela, ok? E quer saber o H. Como é que ele chegou em 1200? Ele jogou no NIU. Então, H igual a NI. Então, 40 vezes 3, que é a corrente, dividido por L, 10 centímetros aqui. Lembrando que todas as formas a gente tem que trabalhar em metro. Então, 10 centímetros é igual a 0,1 metro. Fez essa conta, chegamos em 1200. Então, percebe, ó, 10 centímetros. O mesmo número de voltas com uma corrente de 3. Eu pego essa bobina, eu estico ela, tá vendo? De 10 passou para 20, o dobro do tamanho. Com a mesma quantidade de voltas, com o mesmo valor de corrente, ok? Então, ele quer saber agora o H, ele quer saber o novo H, o NIU. Então, vai ser os mesmos 40 vezes 3, ok? Só que agora dividido pelo novo L. E 20 centímetros é igual a 0,2 metros. Percebe? Deu 600. Então, ele cai pela metade a intensidade, comprovando a nossa teoria aqui. Agora, no caso de eu pegar a primeira situação aqui, que ele ainda está em 10 centímetros, e colocar uma barra de ferro aqui, ó, por dentro dela, um núcleo de ferro, tá vendo aqui um núcleo de ferro de 20 centímetros, dentro do espiral da bobina de 10 centímetros, o meu cálculo será com base no tamanho do núcleo de ferro. Se esse núcleo tivesse 25, 30, 50 centímetros, eu ia colocar aqui, tá? Esse tamanho. Independentemente do tamanho da bobina. A minha referência é sempre maior. Se a bobina fosse maior do que o núcleo de ferro, seria a bobina. Como aqui o núcleo é maior que o núcleo da bobina, eu uso o ferro. Beleza? Então sempre será o maior, tá? Porque o campo vai envolver e vai distribuir aqui pelo núcleo de ferro. Ok? Então aqui, ó, percebe, ele fez com 20, deu também 600, ok? 600 aqui, 600 aqui. Tranquilo? Guarde aí, H é igual a NIU. Depois teremos questões que vai falar, eu tenho, inicialmente a bobina está com XL, passei ela, dobrei o tamanho dela, o que aconteceu com a intensidade? Ela dobrou, caiu pela metade, ela multiplicou quantas vezes? Aquela brincadeira de fórmulas, né? Ele vai trabalhar isso daqui, importante saber. Lá, o que é fluxo magnético, o que é a densidade, que é o B, né, que é o BOA, saber aqui dali, a fórmula da permeabilidade, que é o Minas Gerais, né, que é BH, e agora temos o NIU, que é a intensidade do campo, beleza? Então, seguindo aqui, materiais magnéticos, né? O que acontece dentro de materiais magnéticos aí, com a corrente dentro aí trabalhando, né? Quais são os fenômenos que podem acontecer aqui com o nosso eletromagnetismo aí, tá? Desses materiais. Então aqui, ó, pode acontecer a histerese. Quando a corrente no fio de uma bobina, né, naquela bobina lá, ela é invertida, eu posso inverter a fonte e ela vai inverter. Milhares de vezes por segundo, a histerese pode
ser responsável por uma perda considerável de energia. Logo, eu vou estar variando toda hora, ela vai colidir muito ali os elétrons, né, as correntes ali. Então, ó, disse que histerese é o seguir atrás, ou seja, o fluxo magnético do núcleo de ferro segue atrás dos aumentos ou diminuições da força magnetizadora. Então, quando eu diminuo a intensidade, aumento a intensidade do campo, aumento, diminui, aumento, diminui, aumento, diminui. Então, esse fluxo vai ficar, ó, seguindo atrás, vai ter um movimento doido aí, ó. Sempre vai seguir atrás do fluxo. Então, ele pode ter uma inversão aí de polaridade, inversão aí de valores. Então, isso quer dizer, essa loucura de variação de intensidade é histérico, né? Lembra esse conceito, é histérico, ele fica histérico, fica doidão. É inversão milhares de vezes do circuito, ele fica doidão. Então, é o histerese. Guarda esse termo de histerese, é o seguir atrás. É a mudança constante de sentidos, tá? Muitas questões de prova já saíram daqui, tá? Beleza? Então, guarde aí. Olha, é a inversão de milhares de vezes por segundo, tá? Continuando aqui, ó, em materiais magnéticos. Eu tenho aqui essa figura aqui. Vamos ver aqui como é que eu fiz a animação. Ó. A relutância é mais um efeito causado em materiais magnéticos. Teve a histerese, que é a inversão de fluxo ali, tá? As inversões dos fluxos. E agora, outro efeito aqui em materiais, que é a relutância. A relutância ali, a resistência, ela vai ser o inverso da permeabilidade. Então, quanto maior a densidade ali do fluxo, mais permeável, né? Então, tem mais poder de ação ali, ali o campo magnético, ele fica bem forte. Então, qualquer material magnético ele vai ser atraído ou repelido, depende da polaridade. Então, tem alta permeabilidade. E a relutância, justamente, é o inverso. Eu tenho bem fraco, então eu tenho distância. Então, eu tenho uma certa resistência aí desse efeito, né? Da causa, né? Do efeito do ímã sobre aquele material. Eu tenho uma relutância, então eu vou ter uma resistência para que esse fluxo magnético atue nesse material. Então aqui a relutância ela é inversamente proporcional à permeabilidade. O ferro possui alta permeabilidade, né? Então ele possui uma atração, né? É fácil atrair o ferro. Portanto, ele tem baixa relutância. Então ele não tem muita resistência para ser atraído pelo ímã, né? Então ele é fácil permeabilizado. Então ele é facilmente atraído. Então, baixa relutância, obviamente. Agora o ar não tem efeito nenhum as linhas no ar, então ele tem alta relutância, ele tem uma resistência infinita ali. Então, ele tem uma baixa permeabilidade, né? Ele não vai ser atraído pelo campo magnético, porque ele tem uma resistência infinita. Então aqui os exemplos, tá vendo? Ó, do norte para o sul, nesse primeiro aqui, é uma alta relutância, porque olha a distância do polo norte, né? Até o polo sul, ó, ele está 180 graus longe, né? Tá no oposto. Então a linha percorre uma distância muito grande aqui, ó, do fluxo magnético aqui. Então disse que neste formato aqui de bobina, através de um ferro aqui, de um ímã, né? Através de um ferro que vai virar um ímã, no caso, né? Então aqui as linhas, ó, percorrem, né, um espaço muito grande. Então diz que é uma alta relutância, ok? Uma alta relutância. Então, está muito longe aqui. Então, o efeito é bem baixo. Eu aproximei agora aqui na segunda aqui, ó. Nós chamamos aqui de entreferro aqui, ó, que eu, né, coloquei próximo o polo, essa ponta do ferro com essa ponta desse ferro aqui. Então, quando eu passei uma corrente aqui, ele ficou norte aqui e sul aqui, né? Então, ó, eles estão bem próximos, mais próximos do que este. Então, aqui, ó, eu diminuí aqui o percurso das linhas. Então, ó, ele vai baixando a relutância. Então, não tenho muita resistência. Está começando a facilitar. Na terceira aqui, eu aproximei mais, deixei bem próximo. Então, ó, está bem pertinho. Então, possui ainda mais baixa a relutância. Tá? E agora eu praticamente, nesse exemplo, eu grudei o norte com o sul aqui, num ferro circular, então a menor relutância praticamente eu não tenho. Beleza? Então aqui, muito legal se cair essas quatro figuras na prova, apagar isso daqui e colocar as alternativas aqui e formular uma questão. Quais das imagens abaixo representa um material com menor relutância? Ok? A gente pode cair aqui, opa, menor, né? Tal, pode confundir, mas realmente é esse daqui. Não vai ter resistência nenhuma para a ação do campo magnético entre polo norte e polo sul aqui. Eles vão estar unidos aqui, tá? Então, seguindo aqui,
Agora, né, as fórmulas, né, eu coloquei aqui para a gente poder, né, visualizar e você anotar certinho aí, fazer o teu esquema, o teu visual para mudar na parede aí, né, para poder fazer a tua reza aí, a tua oração diária aí, para não esquecer as fórmulas aqui, ó. Lembra lá do fluxo magnético? A gente pode calcular pela força motora, motriz, que chama aqui, pela relutância aqui, né? Percebe? Essa força aqui é a analogia da lei de Ohm, tá? Porque é a tensão dividida pela relutância. Então, pela resistência, né? Relutância é resistência. Então, aqui, ó, o fluxo magnético é a nossa corrente da lei de Ohm. Então, é I, que é igual a tensão sobre resistência. Beleza? Aqui agora, a relutância, ela também pode ser expressa pelo tamanho da bobina, que é a permeabilidade vezes a área. É um outro jeito de calcularmos a relutância. Nós veremos ali aqui para frente exemplos e exercícios sobre relutância também, tá? Então pode ficar tranquilo quanto a relutância, que é mais chatinha essa forma. Mas essa aqui é tranquila. Agora, lembra lá do Minas Gerais e Belo Horizonte, que é a permeabilidade. Temos aqui, ó, o F aqui, ó, que é o meu NIL, tá? É a força magnetomotriz, que é o ampere espira que a gente fala, né? Então é o número de voltas, o número de espiras pela corrente, ok? E temos o BOA. O BOA é a densidade do fluxo, é o fluxo por área, tá? Algumas formas aí para a gente se atentar, tá? São as mais usadas aí que a gente vai trabalhar, tá? Então, aqui, ó, vamos falar sobre lei de Faraday agora. Então, a lei de Faraday da tensão induzida. Esse princípio afirma que, se um condutor atravessar as linhas de força magnética ou se as linhas de força atravessarem um condutor, ou um ou outro, induz-se uma força eletromagnetomotriz ou uma tensão nos terminais do condutor. O valor da tensão induzida, o resultado desses movimentos, desse corte aqui, né, depende do número de espiras da bobina e da velocidade com que o condutor intercepta as linhas de fluxo. Então, aqui, ó, resumindo, tanto o condutor, tá vendo aqui, ó, eu tenho um circuito aqui, aí, ó, exemplificando aqui o condutor, que é o C, então, ó, tanto o condutor quanto o fluxo podem se deslocar. Aí eu tenho aqui, ó, tá vendo o norte e sul? Eu tenho aqui, ó, linhas de força aqui, certo? Indo do norte para o sul, certo? Se eu pegar esse circuito aqui com esse condutor e fazer atravessar ele aqui, ó, vai gerar uma leitura aqui. Então ele vai, esse campo vai interceptar aqui, né? Ele vai abraçar aquele campo e vai começar a gerar uma corrente ali, tá? Uma tensão aqui no caso. Então, se eu pegar esse cara e jogar para cá também, esse fluxo também vai interceptar e vai fazer o mesmo efeito, tanto um quanto o outro. Então, a velocidade com que eu faço essa interceptação aqui, né? Essa interação entre as linhas e o condutor, ó, quanto mais veloz for, maior vai ser a corrente aqui, o fluxo de corrente e, logicamente, a tensão induzida aqui nesse circuito, tá? Então, é a lei de Faraday, foi o teste que o Faraday fez lá, então, determinou aqui o valor dessa tensão induzida, que vai ser o que em função do que, ó, do número de espinas dessa bobina aqui, né, certo? Que vai atravessar o campo aqui, ok? Pelo aqui, ó, densidade aqui, ó, que vai ser a velocidade com o fluxo intercepta o condutor. Então, a velocidade do fluxo aqui vai depender da velocidade inicial, que é alguma coisa pelo tempo, né? Então, aqui, ó, o delta φ aqui, ó, por delta E. Então, pelo tempo, ok? Que esse fluxo, que as linhas de fluxo vão interceptar a bobina ali. Então, quanto mais rápido ali ou mais intenso for, maior a V induzida, a tensão induzida. Okay? Então, o cálculo vai ser o N, que multiplica ΔΦ sobre ΔT. Vamos trabalhar em exemplos e exercícios com isso daqui. Importante saber qual é a lei que conseguimos calcular, né, através da interceptação de fluxo magnético de um condutor passando por ele ou vice-versa. Chama-se tensão induzida, né, que é a nossa lei de Faraday. Beleza? Então guarde isso daqui, lei de Faraday da tensão induzida. Nossa fórmula base é essa daqui. Agora veio a lei de Lenz, que olhou para a tensão induzida lá do Faraday. Beleza, Faraday. Você calculou, né, o valor dela, mas e a polaridade dela? Como é que você vai saber?
Então veio o Lenz aqui, espertão, pegou lá a teoria do Faraday e conseguiu descobrir a polaridade da tensão induzida, ok? E deu o nomezão dele lá, então ficou lei de Lenz. A lei de Lenz indica a polaridade da tensão induzida. Então a tensão induzida tem polaridade tal que se opõe à variação do fluxo, o que causa a indução. O que quer dizer? Percebe, eu estou aproximando esse ímã aqui, ó, norte para do norte aqui, sul aqui, e eu tenho aqui minha bobina, certo? Quanto mais aproximar aqui, vai ter interação das linhas nessa bobina. Quando eu tenho interação, eu vou gerar aqui a minha corrente, e eu gerando aqui o sentido da corrente, através da mão direita, vai me determinar onde estará o norte, ok? No efeito final aqui. Então eu vou aproximando, eu vou vestir ali, né, com a bobina. Então, ó, quando eu vou aproximando as linhas, já começam a fazer o efeito delas aqui. Quando começa o efeito, eu estou aproximando. Quando começa o efeito aqui que gera essa corrente, eu vou gerar um campo magnético aqui em torno dessa bobina com uma polaridade norte ou sul, dependendo aqui, ó, do sentido da bobina. Neste exemplo aqui, ó, eu aproximo o norte, ele começa a gerar aqui, e o resultado disso daqui, ele vai colocando o norte pela posição da bobina para o lado de esquerdo também e o sul aqui. Então, quanto mais o norte aproxima aqui, eu vou gerar também o norte. Então, é norte com norte. Então, vai se opor, entendeu? Eu vou ter que fazer uma força maior, porque vai haver uma repulsão, né? Ele vai repelir, né? Sinais iguais se repelem, né? Então, norte com norte aqui, então há uma oposição ao fluxo. Então, a tensão induzida tem polaridade igual a que se opõe à variação do fluxo. Então, por isso que aqui, ó, vai ficar norte e sul, ó, porque, ó, eu estou aproximando norte e norte. Então, a lei de Lenz fala assim, que a tensão induzida aqui tem polaridade tal, que eu vou induzir aqui, né, quando eu vou aproximando. Então, que se opõe à variação do fluxo que causa a indução, ok? Muita atenção aqui, tá? Seguindo aqui, então, a gente encerra essa parte da teoria aqui, né? E lembrando ali do magnetismo e eletromagnetismo. Então, magnetismo, se eu passar um condutor ali, uma bobina, eu vou gerar o eletromagnetismo, né? Que eu posso gerar a corrente e ali gerar uma tensão, gerar a tensão induzida, que vai gerar a corrente. Se eu tenho uma bobina e colocar uma tensão ali e um ferro passando dentro né, pela corrente circulando na bobina, eu vou gerar um campo eletromagnético que através dessa barra, desse núcleo, vai me gerar um campo magnético ali, vice-versa, tá? Então, importante saber ali a densidade, a intensidade do campo, as fórmulas, né, de permeabilidade. Quanto maior a permeabilidade, maior capacidade de concentrar ali, de maior força esse ímã terá. A relutância é o inverso dela. O que mais? A regra da mão direita, muitíssimo importante, sabendo que sempre o dedão aponta para o norte, que o sentido das linhas ali sempre sai do norte e vai para o sul, ok? Se você pega uma visão superior ou inferior ao sentido ali do fluxo da corrente, lembra? Isso pode ser o sentido horário ou o sentido anti-horário, e se esses dois condutores se aproximarem, dependendo do sentido das linhas, se forem todas para cima, elas se somam, esse campo ele fica maior. Se for um campo saindo, outro entrando, então uma linha vai para cima e outra vai para baixo, elas se anularão e esse campo vai sumir. Então, todo esse conceito a partir de teoria também, sabendo que a tensão induzida é conforme o deslocamento desse fluxo com o condutor ou o condutor atravessando as linhas ou as linhas atravessando o condutor. Dependendo da velocidade, aumenta ou diminui ali a tensão induzida, que é a nossa lei de Faraday. E um cara lá chamado Lenz pegou essa lei de Faraday, vem cá, e agora qual é a polaridade dessa tensão induzida? Aí ele percebeu que quando eu aproximo o ímã com a bobina, ela vai ter uma resistência. Por quê? Estará no mesmo sinal ali, norte com norte, ou até sul com sul, dependendo do sentido, né? Então, há uma oposição. Então, essa oposição do fluxo com a tensão induzida ali é a minha lei de Lenz, que determinará a polaridade da tensão induzida. Então, resumi tudo aqui de novo, né? Falei tudo de novo, mas agora vamos praticar, porque na prática, no exercício, que você vai mesmo gravar esse conceito todo que a gente falou aqui, tá? Beleza? Então, nos vemos agora lá na bateria de exercícios do nosso capítulo.
Vamos para a nossa bateria de exercícios de magnetismo e eletromagnetismo. Vamos lá então, né, novamente. Lembrando, pause o vídeo, resolva as questões, dê o play, pega o bizu e vamos seguir em frente aqui. Vamos lá. Questão número 1. Relacione a coluna da direita com a esquerda. Então, lê-se primeira coluna e segunda coluna, tá? Não ia caber na tela. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados. Ok? Vamos fazer a correlação aqui, tá? Então, o que se fala sobre relutância? O que é relutância? É a oposição que um material oferece ao fluxo magnético, tá? Então, a oposição ao fluxo é relutância, tá? Relutância, oposto da permeabilidade e vice-versa, beleza? Vamos lá, então. Retentividade. O que seria retentividade? Que aparece aí nas questões, né? É a densidade do fluxo residual depois da força magnetizadora chegar a H igual a zero, que é a intensidade, né? A intensidade do campo, quando ela é zero, é a maior retentividade, ok? Então aqui, item 2. O próximo aqui, força coerciva. O que seria força coerciva? É a força magnetizadora que deve ser aplicada no sentido inverso para reduzir a densidade do fluxo. AB igual a zero. Eu tenho BOA, né? Lembra do BOA, que é o B igual ao fluxo por área? Então, ó, esse fluxo aqui, ó, tem que ter uma força coerciva nele, que ele vai reduzir esse fluxo. Ele vai começar a contrapor o fluxo, ele vai diminuindo, até chegar no mínimo e resultar numa densidade de fluxo igual a zero. É a força coerciva, a força contrária. Beleza? Então, agora aqui, permeabilidade. Então, ó, temos o permeabilidade, que é aquela letrinha Mzinho, que é o do micro, né? Então, ó, lembra do Minas Gerais é igual ao Belo Horizonte, letra 4. Beleza? E a remanescência, que é inversamente a relutância. Ok? Então, aqui, resposta à letra delta. Seguindo aqui, questão 67. Uma bobina com um núcleo de ar tem 10 centímetros de comprimento. Opa, 10 centímetros. 8 espiras é o nosso N. Ao ser ligado a uma fonte, produz uma corrente de 5 amperes. 5 amperes. Eu tenho o L, tenho o N e tenho o I, né? De corrente. Qual é a intensidade do campo? Lembra do Newton? Então, o Newton é a intensidade do campo. NI sobre L. Então, ele deu a largura de 10 centímetros, que é igual a 0,1 metro. Deu as espiras 8 e 5 amperes. Então, substituindo aqui, dá 400, resposta letra delta. Na 147, um fluxo magnético de 8 vezes 10 a sexta Weber, fluxo magnético é o φ, né? Atinge perpendicularmente uma superfície, ó, de 2 centímetros ao quadrado. Esse 2 aqui ficou errôneo aqui, tá? Tem que ser aqui em cima, né? Então, ó, 2 centímetros ao quadrado. Então, é a área, ele deu 2 centímetros ao quadrado. E está perguntando a densidade, está perguntando boa, né? A densidade, lembra? Boa, então, é fluxo sobre área. Só que a minha área ele deu em centímetro quadrado, eu tenho que transformar para metro quadrado. Vamos lá. Ó, o fluxo 8, beleza? Área, eu tenho centímetro ao quadrado. Para passar para metro ao quadrado, quando eu tenho quadrado aqui, eu vou para centímetros, né? Se eu tenho 2 centímetros, seria 0,02 metros, ok? É isso mesmo, né? Então, ó, aí, como é ao quadrado, eu vou comprar 1, 2, 3, 4. Então, ó, 2 centímetros é igual a 0,0002 metros quadrados. Preste atenção aqui na conversão, tá? Isso daqui que vai pegar, beleza? Então, aplicando direto na fórmula aqui, ó, eu tenho o boa, né? Então, 8 por 2, 4, menos 4 sobe, dá 4, menos 4 mais 4 dá menos 2. Então, 4 menos 2, 0,04 Tesla, tá? Que é o Bzinho aqui, que a densidade é dado em Tesla. Beleza? 147,004. Seguindo. Questão 5. Calcule lá, permeabilidade, Uzinho, né? O nosso M de Minas Gerais lá, que é o Belo Horizonte, né? Então, um ferro de um anel, ó, 4 metros de comprimento, de circunferência e área de secção alfa 10 centímetros quadrados, sabendo-se que em torno dele foi enrolado uniformemente um fio formando 200 espiras, a nosso N. A corrente I aqui é de 0,1 ampere e o φ, que é o fluxo aqui que passa por ele, de 4
10 a menos 6 Weber, tá? Então, traduzindo isso daqui, ó, eu tenho as três fórmulas, né, da permeabilidade, que é o BH, né, que é o BOA, que é a densidade, e tem a intensidade, que é o NIL. Ele deu o fluxo, a questão deu o L para nós quatro, o N ele deu 200 espiras, a corrente 0,1 ampere e a área 10 centímetros ao quadrado, que quando você vai passar esse 10 vai ser 10 centímetros é 0,1 metro, né? Porém, quando a gente faz ele ao quadrado, como é 10 centímetros aqui, vai ficar 0,001 metros quadrados. Beleza? Então, ele quer o que aqui, ó? Ele quer a permeabilidade do fio. Então, para eu chegar na permeabilidade, eu vou calcular primeiro a densidade e depois a intensidade, pelo que a questão me mandou de informação. Então, me deu informação suficiente para calcular a densidade B e a intensidade H, ok? Então, o B aqui é o φ sobre o BOA, né? Sobre a área aqui, que é 0,01 metro quadrado. Então, eu vou ter 4 por 1 vezes 10 a menos 3, ok? Quando eu volto a vírgula para lá, então eu tenho 4 menos 10 a 4 vezes 10 a menos 3. O NIL aqui, a intensidade, é o N 200 vezes 0,1 sobre 4 dá 5. Então vai ser 4 dividido por 5, né? Belo Horizonte. E aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, eu tenho 4 vezes 10 a menos 3 sobre 5 dá 0,8 vezes 10 a menos 3. A banca aqui me deu o 8 a menos 4. Então eu desloco a vírgula para lá, vai dar o menos 4. Resposta bate, letra alfa. Próxima questão. Questão 20. Informe se é verdadeiro ou falso, que se afirma abaixo, e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Em uma bobina, dobrando-se a corrente, dobra-se o número de espiras e reduzindo-se pela metade o seu comprimento. A intensidade do campo magnético é aumentada, então, em 8 vezes? Verdadeiro ou falso? Então, ele está falando sobre a intensidade do campo. É o nosso H, que é o Newton, beleza? Então ele fala que dobra a corrente, ó, tá vendo? Ó, H é igual ao Newton. Ele fala que dobrou a corrente, então fica 2I, dobrou o número de espiras, fica 2N, e reduziu pela metade o seu comprimento. Então metade de L é L sobre 2, tá vendo? Isso aqui que o enunciado me deu. Fazendo essa conta, eu vou chegar a 8 nil. Então eu tenho que o nil é o H, então aqui o novo H será 8 vezes o inicial. Então, a primeira afirmativa aqui está verdadeira. A segunda, a intensidade do campo magnético de uma bobina, ó, a intensidade do campo magnético de uma bobina é diretamente proporcional à corrente que o atravessa e ao seu número de espiras e a seu comprimento. Ele fala assim que a intensidade de um nil, todos os itens são diretamente proporcionais? Não, né? O L não é proporcional, né? O seu comprimento é inversamente, né? Então aqui, ó, é falso, porque só é o N e o I que é proporcional. O L, que é o comprimento, é inversamente. Então, falso aqui. Vamos para a terceira. O valor da intensidade de campo, novamente, né, não se altera quando se introduz um núcleo de ferro de comprimento igual da bobina. Verdadeiro. Então, é o que manda, pelo maior ou menor. Se eu coloco do mesmo tamanho da bobina, não vai acontecer nada. E se eu colocasse menor que a bobina? Ainda o cálculo em cima da bobina, que é o maior. Agora, se esse núcleo de ferro fosse maior do que a bobina, aí sim ia mudar o H, tá? A intensidade. Então aqui o item 3 realmente é certo. O item 4. É possível determinar a polaridade de uma bobina pela regra da mão direita. Ok, né? Regra da mão direita. Dessa forma, o polegar indica o polo sul magnético da bobina? Não, é o polo norte, né? Então está falso isso daqui. Resposta da 20, letra delta. Seguindo, então. Questão número 22. Relacione as denominações com suas respectivas unidades do Sistema Internacional. Então, aqui vamos ver quem é quem aqui. Quem é o Weber? O Weber temos aqui a tabela, Ctrl+C e Ctrl+V. Então, ó, o fluxo é o Weber, é o 2 aqui. Ampere espira por metro. É a própria a fórmula lá do Newton, né? Que é da intensidade, né? Lembra do Newton, que é o N vezes I por L, então eu tenho metro quadrado, aqui ó, metro, né? Ampere espira, ó, o ampere da corrente, expira do N, do número de corrente, dividido por metro, que é o L, que é o comprimento. Então, por isso que é o Newton da intensidade do campo magnético, beleza? Agora,
Weber por metro quadrado, que é igual ao Tesla. Então a gente está falando da densidade do fluxo magnético, que é o φ, que é o boa, né? O A é metro quadrado, e o φ, que é do fluxo, o fluxo é dado em Weber. Então, correto mesmo. Agora, ampere expira por Weber. Então, aqui agora eu tenho o inverso, né? Então, eu tenho o inverso da permeabilidade, né? Que é o BH, vai ficar H sobre B. Então, fazendo aqui a fórmula, chegará na relutância, beleza? Resposta letra brava. A tabelinha aqui, ó, importante, tá? Importante aí, caso você não tenha anotado na apostila, aí você pega aí e colhe na apostila. Vamos lá, então. Questão 31. De acordo com as propriedades aplicadas no estudo do eletromagnetismo em uma bobina de fio, é incorreto. Então, é que as propriedades do eletromagnetismo, né? Ele quer descobrir a afirmação errada. Então vamos lá. Quanto maior a intensidade da corrente que flui nas espiras, maior será a intensidade do campo elétrico, do campo magnético produzido? Correto, né? Lembra do Newton? N vezes I sobre L, quanto maior a corrente, maior vai ser o H. Então tá certo a alfa. Beleza? Saiu alguma coisa aqui, deve ser da resposta, né? Vamos avaliar aqui a letra brava. Então a letra alfa está certa, vamos ver a letra brava. Se uma bobina com certo número de amperes-espiras no núcleo de ar for comprimida, olha só, vai cair a metade do L. Terá a intensidade do campo será duplicada. Lógico, lembra-se, o L está por baixo, né? Quanto menor o L, maior é o H. Lembra do Newton, beleza? O L é embaixo. Então reduziu metade do L, então vai dobrar o valor do H. Então o B também está certo. Vamos ver aqui agora o Charlie. A força magnetomotriz expressa em unidade magnética chamada de ampere-espira. Pode ser obtida pelo produto da corrente que flui nas espiras pela distância entre os polos da bobina. Tá vendo aqui? Tá meio esquisito, né? Vamos ler o delta aqui. Se uma bobina com certos números de ampere-espiras, que é o N vezes I, né? Tá vendo aqui, ó? N vezes I. Com o núcleo de ferro tiver o comprimento desse núcleo, ó, do núcleo dobrado, então eu dobrei o L. Ó, presta atenção. Então a intensidade do campo dessa bobina, mantendo-se o mesmo número de Ni, será reduzida pela metade. Então eu dobrei o L, que é o denominador, então o que acontece com o valor do H? Cai pela metade. Então o delta também está correto. Então a resposta é a Charlie, né? É o que ele fala, a força é expressa na unidade magnética chamada ampere-espira. Não, ele é o fluxo magnético, né? O fluxo magnético, ampere-espira é a corrente vezes o coisa. Então pode ser obtido pelo produto da corrente que flui nas espiras pela distância entre os polos. Não, não tem nada a ver isso daqui, tá? Não tem nada a ver. Vamos lá. Questão 41. Eu acho que já caiu numa prova essa questão aqui, tá? Não sei, acho que foi Cefoy. Mas, ó, uma bobina de 10 espiras, então N igual a 10, né? Foi submetida a um campo magnético, olha só, um ΔΦ aqui, Weber, que é um campo magnético aqui, ΔΦ, e sofreu variações conforme o gráfico abaixo. Calcule o valor da tensão induzida nos intervalos ΔT1, T2 e T3. Então, ele deu a variação do fluxo e a variação do tempo e está pedindo a tensão induzida. Eu sei que a fórmula da tensão induzida é o N, que é o número de espiras, pela relação da variação do fluxo pela variação do tempo. Beleza? Aqui o N ele deu 10. Então, no T1, eu tenho a variação aqui, ó, do T1 é 2, tá vendo? Ó, de 0 a 2, e do fluxo de 0 a 6. Então, no primeiro caso, eu vou ter uma tensão induzida, né, de 30. 6 vezes 10 é 60 por 2, 30. No segundo momento, o meu ΔT variou 2 também, saiu de 2 para 4. E também o fluxo variou de 2 também, de 6 para 8. 2 sobre 2 vezes 10, 10 volts. No terceiro período, eu tive uma variação ΔT de 4 para 8 de 4 e de 8 para 10, 2. Então, vai ser ΔΦ2 sobre 4. Vamos ter multiplicado por 10, resultado 5. 30, 10 e 5. Resposta da 41, letra delta. Seguindo, próxima questão.
Questão 42, olha, questão bem visual, né? E vamos usar a nossa regra da mão direita aí. Então, considerando que os eletroímãs possuem polaridade magnética, analisar os sistemas de pares de eletroímãs. Marque a opção em que os pares se repelem mutuamente. Então, ó, dependendo aqui do sentido, tá vendo? Ó, do sentido da corrente, esses dois casos vão assumir uma polaridade aqui, nas pontas, norte ou sul. E a outra também. Para elas se repelirem, essa extremidade e essa tem que ter a mesma polarização. Então, primeiro que a gente faz aqui, regra na mão direita. Lembra que, ó, vamos observar o primeiro. Lembra onde é o sentido da corrente, ó. Sentido da corrente é meus dedos. Então, ó, sempre do positivo para o negativo, passou e o dedão vai apontar o norte. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, temos norte-sul, tá vendo aqui, ó, passa por cima meu dedo, passa por cima, passa por cima. De mais para menos. Então, o norte está aqui. Olha só, o mais está aqui e está passando por debaixo. Então, ó, a minha mão inverte. Aí o dedão vai apontar para o norte. E assim vai. No 2, no 4 e no 5, ó, eu escrevo identificando. Onde que eles se repelem? Onde aqui entre eles é a mesma polaridade. Então, aqui deu sul, norte, norte, sul e sul. Aqui também deu norte e norte. Então, todas elas vão se repelir mutuamente. Então, resposta à letra delta. Belezovski. Então, é a atenção mesmo se a primeira linha ela passa por cima ou se ela passa por baixo, tá? Vindo do positivo. Sempre é o positivo que vai mandar, beleza? Seguindo aí, próxima questão. Questão 45. Considere uma bobina B sendo atravessada por uma corrente elétrica que gera uma intensidade de campo magnético H1. Supondo-se que a mesma bobina seja esticada até atingir o dobro. Opa, vamos ver. Então, a primeira situação é a normal, depois ele vai colocar as, as suposições dele aí. Então, se a bobina foi esticada, agora o comprimento, dobrar o seu comprimento inicial e o número de espiras mantiver constante e o valor da corrente seja reduzido pela metade. Vai gerar um campo H, chamado H2. Então, comparando os valores de H1, que é o original, com H2, que é o campo com esses novos valores, então será correto afirmar que a intensidade 2 representa tantos por cento da intensidade 1. Vamos lá, vamos traduzir o texto, né? Então eu tenho H1, tá vendo? É o original. Então é o NIL puro, né? O H2, para o H2, ele disse que a corrente está pela metade e que a bobina foi esticada até o dobro do tamanho. Então o H2 será NIL não, né? N vezes e dividir por 2 Então, ajeitando isso daqui, o H2 é igual a NI por 4H. Então, eu tenho o NI aqui. Se eu isolar o NI aqui e isolar o NI, percebe que são os itens que não foram mudados, né? Permaneceram constantes. O número de espira e o valor da corrente não mudou. Então, como é que eu vou descobrir a relação de um com o outro? É só isolar esse cara, deixar em função de NI, e o H2 também em função de NI. E eu vou igualar depois. Então, ó, NI igual a H1L, NI daqui é igual a H2 vezes 4L. Vou igualar os dois. Então, vai ser H1L igual a H2 a 4L. Fazendo o esqueminha, vou ter que H2 é igual a, 4, a H1 por 4. Então, o H2 ele tem um valor 25% de H1. Beleza? Muito tranquilo isso daqui, tá? Vamos lá. Resposta à letra delta. Seguindo. Questão 53. Os equipamentos eletrônicos dependem diretamente ou indiretamente do magnetismo. Assinale os itens abaixo e a opção correta. Vamos ver. A magnetita e a terra são exemplos de ímãs naturais. Olha só o nosso texto lá. Aqui é questão de prova, viu? Questão de AOF, tá? Olha só. É ímã natural, terra e magnetita? Sim, né? Item 2. O campo magnético, embora invisível ao olho nu, pode ser delineado por linhas de força orientadas no sentido do trajeto que o polo sul surgiria no campo. Negativo, é o polo norte. É do polo norte para o polo sul. Então, são orientadas do trajeto que o polo norte segue no campo, tá? Então, errado aqui o item 2. A permeabilidade, lembra lá do
do Mzinho lá, do Minas Gerais, que é o BH, né? Então, a permeabilidade relativa, agora ele pega a relativa, que é a permeabilidade de cálculo, né? Do material, né? Então, a permeabilidade relativa é uma medida da permeabilidade para diferentes materiais, relativamente ao ar ou ao vácuo. Então, quando eu falar permeabilidade relativa, é tipo daquele material, do cobre. O cobre tem uma específica, que ela é diferente da do de alumínio. Tudo fazendo referência ao ar. Então, a capacidade ali do fluxo ali está em torno ali pela permeabilidade, tá? Então, ela relativa ao material, mas que você pode depois calcular em função da densidade pela intensidade do campo, beleza? Então, aqui o item 3, voltando. A permeabilidade relativa é a medida que a permeabilidade para diferentes materiais, relativamente ao ar ou ao vácuo. Sua unidade da permeabilidade é Tesla metro quadrado. Pô, eu tenho eu tenho o BH. O BH o BH é fluxo, que é o ampere, né? Que é a corrente pela resistência ali. Eu tenho o nil, né? Que é o ampere espira por metro. E o B é ampere espira por metro quadrado. Eu corto em cima, corto embaixo. Não é esse termo. Ó, é um número puro. Permeabilidade será um número inteiro, tá? Então está errado isso daqui. O item 4, o entreferro é a região do espaço-ar contida entre os polos do ímã. Quanto maior o entreferro, então, entreferro ele fala a distância, né, dos dois polos. Quanto maior o entreferro, mais forte é o campo? Não, né? Quanto mais próximo o entreferro, menor é o entreferro, o campo está mais próximo e está mais forte. Então, o item 4 também está errado. Então, fica fraco aqui, né? Então, ó, apenas uma está correta. Beleza? Vamos lá, então, seguindo. Questão 55. Quando ligamos a chave SH, olha o SH aqui, beleza? Os núcleos de ferro 1 e 2, compostos com eletroímãs, esses se repelem ou se atraem, devido ao comportamento de BC. Então, BC está aqui. Então, vamos descobrir primeiro, né? Qual é a polaridade dele, depois a gente vai saber se atraem ou se repelem. Aí a gente responde. Vamos lá, tá vendo o positivo aqui? Então, a linha vem aqui e passa por cima desse ferro. Então, o sentido é para lá. Então, eu tenho a minha mão lá, né? A minha mão. Meus dedos, ok? Então, eu vou abraçar, ó. Nessa posição mesmo que você está vendo na tela. Ó. Olha o meu indicador aqui, é o sentido da corrente. Então, ele vai abraçar e o meu dedão vai para pontuar, que é o norte. Beleza? Então, esse fio percorreu esse ferro primeiro, tá? Aí agora continua aqui. Agora, ao invés de ele passar por cima aqui inicialmente, ó, o ferro 2, ele vai passar por baixo. Ó, vai passar por baixo. Onde está apontando meu dedão aí para a tela aí? No ponto D. Então, o ponto A e o ponto D será o norte. Então, resultando o quê? Que o B e C é sul. Se eu tenho eles no mesmo polo, com o mesmo mesmo sinal, ele vai o que? Se repelir, né? Então vai ser B e C, sul, sul, e eles se repelem. Então a resposta aqui, repelem, sul, sul, letra alfa, né? Vamos ver aqui, ó, tá vendo? Norte, fica sul. Passa por aqui, fica sul e fica norte. Beleza? Então, se repelem, sul, sul. Questão 70. Considere o circuito abaixo como uma bobina com núcleo de ferro, núcleo de ferro grandão aqui, né? Em que a chave S se encontra fechada. Então, ó, tá vendo? Ó, grandão, eu vou trabalhar com 12 centímetros, que é igual a 0,12 metros, ok? Eu tenho um N de 8, tenho a corrente de 3 amperes. Suave, a resistência aqui eu não trabalho com ela e nem com a tensão, porque ele está perguntando a intensidade do campo magnético, que é o nosso nil, beleza? O H é igual ao nil. Então, 8N igual a 3L, 12 centímetros igual a 0,12 metros. Fez a fórmula, 12 amperes espira por metro, beleza? Então, 200 aqui. Segue próxima questão. Questão 108, olha, já foi questão do EOF já, tá? Então, só teorema mesmo, tá? Vamos lá, preenche as lacunas, aí vem a teoria. Sabemos que o valor da tensão induzida
depende do número de espiras da bobina e da velocidade com que o condutor intercepta as linhas de força ou ao fluxo em que a tensão induzida tem polaridade tal que se opõe à variação do fluxo que produz a indução, blá 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 blá. Tais conhecimentos que determinam o valor e a polaridade da tensão induzida. Pergunta, primeiro vem o valor da tensão e depois a polaridade da tensão induzida, tá? Então, ó, referem respectivamente, então, quem define o valor da tensão induzida e depois quem define a polaridade da tensão induzida. Então, a primeira, o que é o valor, é o nosso amigo Faraday, beleza? Da tensão induzida. Então, é a lei de Faraday da tensão induzida, que para correr o que? Tanto o condutor quanto o fluxo podem se deslocar, beleza? Lembra daquele circuitinho lá? E né, a linha vai deslocando pelo fluxo aqui do ímã, pá, pá, pá. Então, tanto um quanto o outro, tá? Tanto um quanto o outro. E a lei de Lenz, que define a polaridade, lembra? Lenz, polaridade, beleza? Vamos aqui, ó, tem a teoria e a resposta letra bravo mesmo, beleza? Vamos lá, importantíssimo você saber diferenciar eles, tá? Para não dar chance pro inimigo, hein? Vamos lá. Vamos lá, preenche corretamente as lacunas a seguir. Um material magnético de permeabilidade compõe sua maior parte a estrutura de circuito magnético. De forma simples, a permeabilidade magnética pode ser entendida pela razão entre A do fluxo B e A e do fluxo H. Então nós sabemos, eu não sei ainda aqui em cima, né? Mas eu sei que a fórmula do permeabilidade, que é aquele Nzinho pequeno lá, que a gente chama de U, aquele Minas Gerais, é igual ao BH. Então ele até fala referência aqui, o B e o H. Então, ó, eu sei que o H é intensidade e o B é a densidade, né? É a densidade. Então, densidade e intensidade tem aqui. Intensidade, não, não, não. Já matei a questão aqui. Nem sabendo certo esse negócio aqui, tá? Que é elevado. Vamos lá, ó, tá vendo? Então, ó, preenche, ó, um material magnético de elevada permeabilidade compõe sua maior parte da estrutura do circuito magnético. Tranquilo? Até meio confuso. Porém, o que me importou mesmo foi a fórmula da permeabilidade, que é Belo Horizonte, beleza? Você tem que saber que o B é de densidade e o H, que é o nil, o H é intensidade do campo. Beleza? Tem que saber, tá? Vamos lá. Questão 149. Calcule a intensidade do campo, é o nosso H, que é o nil, de uma bobina, ó, 40 espiras é o N, 10 centímetros é o L, beleza? Ó, comprimento, passando para a corrente 3. Então, aplicação de fórmula direta, tá? H igual ao nil, substituindo tudo, 1.200, resposta, tá? Presta atenção, passar 10 centímetros é igual a 0,1 metros, ok? Sempre em metros o L, tá? Não se esqueça disso. Questão 150. Uma bobina tem um FMM de 500 ampere-espira e uma relutância de 2 vezes 10 a sexta. Me perdoe aqui que o editor que eu contratei não está trabalhando bem. Vou despedir ele. Então é 10 vezes 2 vezes 10 a sexta ampere-espira por Weber. Então calcule o fluxo total, ó, o fluxo total. Então qual é a fórmula do fluxo? Ó, eu tenho o FMM e tenho a resistência. Ó. O fluxo, lembra que eu falei para você da lei de Ohms aqui? Que quando a gente fala em fluxo, é corrente e a resistividade é a resistência e a força magnetomotriz é a nossa tensão, a nossa V. Então será o V sobre R que dará corrente. Então o fluxo é igual a FMM sobre a relutância, tá? Que seria a resistência no caso da lei de Ohm. Então, simplesmente é 500 dividido por 2 vezes 10 a sexta. Fazendo o cálculo, eu vou ter 250 microweber, tá? E aqui, ó, ele pediu por microweber, 250 letra alfa, ok? Então, atenção, tá? Fluxo magnético entende-se pela lei de Ohm que fosse a corrente. E a força magnético-levez, lembra a força, a energia, o gerador, é a tensão, é o nosso V. E a relutância, né, que é a relutância, eu reluto isso, eu tenho resistência contra isso, é a resistência nossa da lei de Ohm, tá? Então, é o mesmo fundamento, beleza? Seguindo, próxima questão.
Questão 220. Se o fluxo magnético de 3.000 linhas, calcule a intensidade em microweber. Sabemos que, lembra lá do começo, que 1 Weber, temos que saber que 1 Weber é 1 vezes 10 à oitava linhas. Ele pediu em 3.000 linhas, ok? Então, vai ser o fluxo dividido por 1 Weber. Quantos Webers tem aqui nesse fluxo? Então, fazendo a conta, teremos 3 microweber aqui o nosso fluxo magnético, tá? Então, resposta letra alfa aqui, 30 microweber. 221, qual é a densidade? Lembra aqui do B, do fluxo, do BOA, né? O B é igual ao fluxo sobre a área, então é o BOA. Quando existe um fluxo, olha lá, o fluxo que é o φ, né? 600 micro, através de uma área, 0,003, já deu em metro quadrado. Muito bom isso daqui. Já está mastigadinho para a gente. Então, é só usar aqui o BOA, beleza? Bistitói lá, bistitói, joga 10 menos 4 para cima, fica 10 a 4. 600 por 3 dá 200. Menos 6 com mais 4, menos 2. Fazendo aqui simplificação, 2 Tesla, resposta aqui, letra Charlie. Beleza? Seguindo então, próxima questão. Questão 222. Considere as assertivas abaixo. A permeabilidade se refere à capacidade do material magnético de concentrar o fluxo magnético. Permeabilidade se refere ao material magnético de concentrar o fluxo magnético. Qualquer material facilmente magnetizado tem alta permeabilidade. Então, é a capacidade de concentrar mesmo. Correto, item 1. 2. A aplicação comum dos materiais ferromagnéticos é o núcleo de ferrite das bobinas dos transformadores de RF. Olha só que bonitinha. Toda a nossa cola aqui, né? O item 3. A permeabilidade relativa dos materiais diamagnéticos é ligeiramente maior que 1. E a aqui no item 2, ele fala do paramagnético menor que 1. Isso aqui está invertido, né? Você percebeu isso, né? Porque, ferro para o dia. Então, a pessoa aí vai levar ferro para o dia, né? Não é isso aqui, hein? Muita atenção. Desculpa a brincadeira. É só para poder fixar aqui o conteúdo. Então, ferro para o dia, tá? Então, aqui é o maior que o dia, tá? Maior que 1, menor que 1. Então, está invertido aqui, invertido aqui. Resposta aqui, então, letra 1 e 2 são as corretas, tá? Preste atenção nesse texto aqui. Ferro para o dia. Beleza? Vamos lá. 223. Em relação aos materiais magnéticos, qual afirmativas abaixo está o quê? Incorreta. O ferro e o aço são os materiais magnéticos mais comuns. O ar possui baixa permeabilidade e, portanto, alta relutância? Sim. Vamos ver a lei de Faraday. O valor da tensão induzida é a lei de Faraday. É isso mesmo. Depende do número de espiras da bobina e da velocidade com que o condutor intercepta as linhas de força ou do fluxo. A lei de Lenz, a tensão induzida tem polaridade igual ao sentido da variação de fluxo que causa a indução. Tem a polaridade igual, não, né? Oposta, né? Ao sentido oposto, né? A tensão induzida tem polaridade que se opõe à variação, né? Não é igual ao sentido, é oposição ao sentido. Então é a D que está errada. O ferro e o aço são realmente materiais magnéticos mais comuns, tá? Seguindo. Questão 224. Calcule ampere espira N vezes I, né? De uma bobina com 1.500 espiras N e uma corrente de 4 mA, né? Só multiplicar. Um pelo outro, 6 amperes espira. Ampere de corrente e espiras de N. Beleza? Vamos lá. Resposta aqui, bravo. 225. Calcule a intensidade, o nosso H, que é o nil, beleza? De uma bobina com N 40, com L 10 centímetros, que é 0,1 metro, e uma corrente, uma I de 3 amperes, inserida no interior dessa bobina, tem um núcleo de ferro. Opa! Então ele colocou um núcleo, né, aqui dentro. Então eu não vou usar 10 centímetros, eu vou usar 20, né, que é maior. Então vou usar 0,2 metros, tá? Então aqui, um nil, o N, o núcleo de ferro, porque ele é maior, então vou usar aqui na fórmula, chego a 600 amperes por metro, resposta, letra alfa. Suave? Bom, vamos lá então, próxima questão. Questão 226. Uma bobina tem uma FFM de 500 amperes por. Opa, lembra lá do Vzinho? 500. Uma relutância 2 vezes 10 a sexta. Opa, é meu R.
calcule o fluxo, pô, a minha corrente, então é 500 dividido por R, né? V dividido por R vai me dar a corrente. Então tem aqui, F pela relutância, beleza? E se eu pedir a relutância e tiver o fluxo, é só usar a mesma fórmula, tá, gente? Bem tranquilo aí. Então, resposta aqui vai dar 250, tá? Vamos lá, 227, eu já dei a resposta aqui, né? Fui apressadinho. O fluxo de um eletroímã é de 6 Weber. O fluxo aumenta uniformemente até 12. Então, ele estava em 6, o delta I, ele saiu de 6 e foi para 12. Então, ele aumentou 6, né? No intervalo de tempo de 2 segundos. Então, o meu delta φ ficou 6 e o meu delta T, 2 segundos. Calcule a tensão induzida, faltou meu N, né? Que contenha 10 espiras de uma bobina. Opa, então 10 aqui o N. Então vamos lá. Olha só, a variação, ele estava em 6, foi para 12, ele variou 6. Me deu 2 segundos de lambuja, jogou aqui na fórmula, tranquilo, tranquilo, 30 volts, tá? Beleza, então, próxima questão aí. 228, pega essa coluna, joga aqui, para quem é quem, tá? Então vamos ver o primeiro aí. Então, ó, 1 vezes 10 a oitava linha de força é 1 Weber. De boa. Polaridade, ó, polaridade da induzida é a lei de Faraday ou é a lei de Lenz? Estou falando de Lenz, né? Força de repulsão. Tem uma força de repulsão quando os polos são do mesmo valor, né? Então, dois polos norte vai dar uma repulsão. Olha que lindo, direto, né? E a fórmula da tensão induzida é o número de espira vezes variação do fluxo dividido pela variação de tempo, né? Então, tá de sacanagem, né? Vamos lá. Letra brava. Seguindo então, próxima questão. Questão 229, lesma lerda, mesma coisa. Então, ó, vamos lá, intensidade do campo, gerador elétrico, permeabilidade relativa e alta permeabilidade. Olha, alta permeabilidade vai me dar o que? Facilmente magnetizado. Vamos lá, ampere sobre, aqui, ó, eu tenho L e tenho Nil, tá vendo? Ó? Aqui, ó, vai ser a intensidade, vai ser o A aqui e o D aqui, então aqui tem a D aqui. O meu B vai ser a aplicação da indução em geradores elétricos. E aqui a permeabilidade relativa, toda ela é calculada do material em relação ao ar. Tá? Então vai ser B, C, A e D aqui. Tranquilo, tranquilo. Letra charge. Tá? Você faz de baixo para cima porque é mais fácil esse conceito aqui. Beleza? Vamos lá, seguindo. Vamos lá, 230, lesma lerda. Vamos lá. Então aqui, ó a FFM sobre a relutância. Lembra? V sobre R vai dar corrente, a corrente é tratada como fluxo, né? Então, olha só. Aqui, ó, é a correlação da lei de Ohm, tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho BB aqui, ó. Beleza? As linhas de força fluem a partir dele. De quem? Do polo sul ou norte? Polo norte. Então vai ser o D, vai ser o B aqui. Quem é o ímã natural? Magnetita, né? Beleza? Aqui entra o C. E a força de atração é quando eu tenho o polo norte perto do sul. Então vai atrair. Beleza? Então aqui D, B, C, A. Ok? Resposta à letra delta. Bem tranquilo também, né? Isso aqui é exercício bobinho, bobinho, mas quando você vai fazendo muitas vezes você já vai bater o olho, saber a relação, saber a unidade que vai ter aquela fórmula, que é muito importante, sabemos todas as unidades, tá? Do Sistema Internacional lá, nesse capítulo aqui, de extrema importância. Além das fórmulas, é saber em qual unidade vai se dar cada uma delas, tá? Isso aqui é muito importante, viu? Vamos lá então, próxima questão aí. Vamos lá, 231, lesma lerda, você vê repetição para a gente trabalhar, tá? Então, ó, vamos ver aqui, ó, valor de B quando H é igual a zero. Pô, se eu tenho B, valor de B quando H está igual a zero, eu sei que o B é igual ao boa, né? Não entrou o H. Para onde que entra o H? Lembra de permeabilidade ali, que tem o B e o H, que é o Minas Gerais igual ao Belo Horizonte? Então, aqui eu vou ter zero, permeabilidade ali, eu não vou saber. Eu ainda não sei, peraí. Vamos lá. O que é o ferro magnético? Um elemento ferromagnético é utilizando o ferro. Então aqui eu já sei que o C vai entrar aqui no 2. Então eu já corto todo mundo. Eu sei que ó, MU aqui sobre o zero é uma permeabilidade relativa. Olha só. Ó, permeabilidade relativa. Porque esse conceito aqui, ó, o Mzinho por M sobre zero, que ele é aqui, ó, em relação ao ar ou ao vácuo, né? Então é do material e do ar. Então é relativo aqui, tá?
Então, é a permeabilidade do material em relação à permeabilidade do ar. Então, me dará a relativa, tá? Então, é isso mesmo. Então, ó, o ferro do ferro magnético, as linhas de força interceptam o condutor. A gente está falando de tensão induzida, tá? Beleza? O brabo aqui. E o que soroba aqui é o delta, que é a retentividade. Beleza? Então, aqui, letra alfa, aqui é a nossa resposta. Seguindo aqui, próxima questão. Questão 200 não, né? Questão 232. Se um material magnético tiver uma permeabilidade relativa de 100, calcule sua permeabilidade M0. Dado que a relativa do ar aqui do vácuo é 1,26 vezes 10 a menos 6. Então, a permeabilidade relativa desse material aqui, vai ser esse cara dividido por esse cara aqui, tá? Mas ele que é, olha só, tá vendo? A permeabilidade desse material vai ser igual a permeabilidade relativa vezes a M0. Se eu quiser a relativa, é só jogar esse M0 para baixo, tá? Igual daquela questão anterior ali que ele pediu, né? Da permeabilidade relativa, tá? Então, preste atenção. Se eu quiser do material, eu vou pegar a relativa vezes a do ar aqui, tá? Então, ele já deu. Pediu a outra, é só jogar direto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Resposta ali, letra alfa, tá? Preste atenção nisso daqui, acho que não estava na apostila. Você coloca isso aqui na apostila lá. Caso não tenha, eu acho que eu corrigi, tá? Mas na aula não apareceu, né? Mas na apostila vai aparecer lá, tá? Se não tiver, tá? Cabecinha aqui do editor aqui pode ter falhado. Mas se não tiver, você vai lá e anote, tá? Escreva esse exercício lá para você gravar bem, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui. Questão 327. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto magnetismo e eletromagnetismo. A polaridade da tensão induzida é determinada pela lei de Lenz. Lei de Lenz, polaridade, polaridade, lei de Lenz. Já é a alfa, né? Eu já estou vendo o erro da Brava aqui. Qual é o erro da Brava? Qualquer material facilmente magnetizado tem baixa permeabilidade? Não, tem alta, né? Vamos ver o erro da Charlie. As bobinas com núcleos de ar apresentam perdas significativas por esterese? Não, esterese vai apresentar no núcleo, né? Aqui, núcleo de ar é a mesma coisa que não ter núcleo nenhum. Então, esterese vai aparecer no material, tá? A delta, a unidade de medida do fluxo, olha o fluxo no SI, lembra? É o Tesla? Não, é o Weber, né? O Tesla é a densidade, é o Boa. Beleza? Então aqui é o Weber. Então é a letra alfa, tá? Seguindo aqui, próximo. Especialistas levantam ar para a frente com cargo varonil. Agigantam a tua obra sem par. Sob o céu deste grande Brasil. Especialistas levantam o ar para a frente com garbo varonil. Agiganta a tua obra sem par. Sob o céu deste grande Brasil.